A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de Josué, capítulo 11, as vitórias de Josué sobre diversos reis. E sucedeu depois disso que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina, para o sul de Quinerote, e nas planícies, e em Nafote-dor da banda do mar. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao morreu Eteu, e ao perizeu e Jebuseu nas montanhas, e ao Eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos rajetarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram eles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e seguiram até a grande Sidom, e até Miserefote-Maim, e até o vale de Mispe, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos. E a toda a alma que nela havia feriram o fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou em fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo somente Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessa cidade, o gado e os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram o fio da espada, até que o destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gós, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon, também tomou todos seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerras tomaram todas. Porquanto do Senhor vinham que os seus corações endureceram, para sair ao encontro a Israel na guerra. Porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem, para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, e toda a planície do oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jacode, até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerute, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdot-Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon e em Salque, em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés em possessão. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra, aos quais feriu Josué, os filhos de Israel, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões.
o que havia nas montanhas e nas planícies, nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Líbina, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maqueda, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapuã, outro, o rei de Efer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Laçarão, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinron-Meron, outro, o rei de Axaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão do Carmelo, outro, o rei de Dor em Nafate Dor, outro, o rei de Dor em Nafate Dor, outro, o rei das nações em Gigal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis por todos. Capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdudeu, e o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus, desde o sul toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefotemaim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tenho mandado. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos, e a meia tribo de Manassés, com quem os Rubenitas e os Gaditas já receberam sua herança, a qual lhes deu Moisés além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Didom. E todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon. E Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, estes ficou do resto, dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Didom, e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zeret Saar no monte do vale, e Bet Peor, e Asdot Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi e Requem, Ezur, Eur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Mispe e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. Enovale, Bet-Aram, e Bet-Ninra, e Sucote, Zafon, que ficara do resto do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias.
Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Amém?